Bom dia. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja conosco mais uma vez. Graças a Deus, a gente está aqui de novo buscando, colher na sementeira que Jesus deixou os frutos do amor, da paz, que vão causar aquela tranquilidade para nós. Hoje, nosso irmão Francisco Sim vai falar sobre o jugo leve. E a gente vai ele começar ali. Vamos então rogar o amparo de Jesus para que os trabalhos sejam coerentes com o objetivo que a gente buscou, que a gente está buscando, e que esses conhecimentos possam repercutir mesmo dentro de nós, para que a gente possa captar da melhor forma possível. Amado Mestre Jesus, com a tua bênção, na tua paz e coberto pelo teu amor, estamos hoje aqui na busca de teus caminhos, de tuas passadas. Disseste para nós: vinde a mim todos vós que sofreis. E a gente está apanhando força para buscar. Esteja conosco, abençoando os trabalhos, os estudos e a todos nós, abençoando todos os companheiros da nossa casa que estão no plano espiritual, junto com o irmão Milanês, nos guiando, nos orientando, nos dando forças, para a gente não desanimar, para a gente não perder o foco. Jesus esteja conosco e abençoe os nossos trabalhos. Que assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. É uma grande alegria estar aqui novamente, lado a lado com vocês, compartilhando dessa energia maravilhosa dessa casa, e aqui possamos então extrair dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo tudo aquilo que possa nos auxiliar na nossa caminhada, para que possamos abrir os horizontes da nossa mente, da nossa consciência, em busca da compreensão do verdadeiro sentido da vida do plano Terra. Hoje a nossa pequena exposição é sobre o jugo leve e o fardo, o jugo leve, o jugo suave e o fardo leve. O que Jesus quis nos dizer com isso? Você pode passar, por gentileza. E Jesus diz assim, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus falava por parábola, usando os recursos do ambiente ao qual ele vivia naquela época, para passar conhecimentos indispensáveis de ser ditos, de ser passados, para que fixasse na mente das pessoas com mais facilidade. Isso porque o povo daquela época não tinha uma instrução mais avançada no sentido das letras. As pessoas eram, a maioria, analfabetas. E Jesus precisava passar esses conceitos, esses ensinamentos. Ele usava então os recursos da natureza. E ele usou aqui, dizendo o seguinte: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós. Tomai sobre vós o meu fardo, tomai sobre vós o meu jugo, porque é suave o meu fardo, o meu jugo, e é leve o meu fardo. E tereis as vossas almas saciadas, aliviadas. É o que escrito para mim. Jesus nos convida a compreender o que é o verdadeiro jugo, o que é o verdadeiro fardo nas nossas vidas. E nós
de consciência íntima, sabemos que a dificuldade diante do mundo, que é um mundo de expiação e provas, não é fácil. Para nós outros, ainda, na senda da compreensão dos desígnios de Deus, ainda é difícil a vida. Ela nos traz ainda percalços difíceis de ser transpor, né? Então fica difícil, porque nós ainda estamos buscando essa compreensão para tornar o nosso jugo leve, nosso jugo suave e nosso fardo leve. Desculpa. Muito bem. Pode passar, por gentileza. Olha, o que é aquilo ali, Francisco? Aquilo é uma ajuda de boi com a canga. Claro, isso mesmo. Nós falávamos que Jesus usava os recursos da natureza, do ambiente, para passar os seus conhecimentos, usando figuras de linguagem. E a figura de linguagem que ele usou nesse momento foi o jugo. Jugo é aquela canga que está ali, unindo os dois animais para prestar um serviço, para trabalharem juntos, somar as forças. E o jugo que nós temos que usar de Jesus é o jugo das nossas forças, unindo a minha com a dele, com a do outro, e formaremos a canga da solidariedade, da fraternidade, a canga do amor, para podermos proporcionar à humanidade dias mais leves e tornar-se o jugo verdadeiro mais leve, mais suave. Pode passar, meu irmão. Definição de jugo é uma peça de madeira feita, apropriada a colocar no pescoço dos animais, para que eles possam então prestar um serviço, e já falamos. Agora, na época de Jesus, o que era o jugo? O jugo na época de Jesus, ele referia-se aos judeus. Eles viviam sobre o jugo terrível do domínio do Império Romano. Lhes eram impostos, lhes eram impostos, é complicado, né? Tributos muito pesados, tarefas difíceis. Então eles viviam sobre o jugo, sobre a canga do Império Romano. E Jesus usou então essa figura de linguagem para explicar a forma mais clara do seu ensinamento. O que era o jugo nos tempos bíblicos? O jugo de Jesus é diferenciado. Nós estamos vendo ali um ser humano carregando um monte de pedras sobre os seus ombros. Esse homem representa a humanidade. Aquele monte de pedra representa as dificuldades, os percalços, as nossas dúvidas, as nossas incertezas, os nossos pendores para o mal. Representa. Pode apresentar também o nosso passado? O que a gente fez no passado? Eu não entendi a pergunta, senhora. Você pode apresentar também o que a gente fez? Ah, sim, aí você representa a nossa carga kármica, tanto do passado como essas que nós vamos adquirindo no dia a dia. Tanto essa carga que nós vamos somando a cada momento e colocando no nosso porão da nossa vida, do nosso perispírito, na nossa subconsciência, porque na subconsciência, lá embaixo, nós guardamos tudo que a gente não precisa mais, que é descartável. Panela velha, bicicleta velha, no porão da casa, não é isso que a gente guarda? Então, é isso mesmo, quer dizer, a nossa mente, segundo os espíritos superiores, o Emmanuel, Bezerra de Menezes, André Luiz, a nossa mente ela é uma casa de 3 andares. No primeiro andar nós temos o subconsciente, no meio nós temos o consciente, em cima, no ápice, no último andar nós temos a superconsciência, ou self, ou superego, como nomina muito bem Joana de Ângeles.
Joana de Cusa, que foi lá no Império Romano, nós vamos falar depois. Então, esses trapos velhos que estão na nossa subconsciência, nós temos que eliminá-los. Usando a nossa consciência presente, que é a casa do meio, limpar a casa de baixo, fazer uma asepsia no nosso subconsciente, eliminando coisas que não servem mais. Pensamentos avoengos, pensamentos distorcidos, fora da realidade crística do amor e da caridade, e buscar no ápice, em cima da nossa casa mental. No primeiro andar nós vamos esvaziar, no primeiro andar nós vamos exercer a consciência presente para agir, para trabalhar, para acumular os méritos, e em cima nós vamos tentar subir. E esse cômodo de cima, ela é um cômodo de luz, é um cômodo onde está ali toda a nossa ligação com o arcano do universo, com Deus. E esse cômodo, esse andar de cima da superconsciência, agora que nós estamos nos preparando para adentrar a ela. Na passagem do planeta Terra de expiação e provas para a regeneração, sim, aí nós teremos então, nesse planeta de regeneração, já alicerçado a nossa consciência rumo à consecução do bem. Aí sim, aí nós já estamos numa consciência mais desenvolvida. O jugo de Jesus é o convite à vivência da lei divina. E qual é a lei divina? A lei de Jesus. Em que resume a lei divina? Amor. E o corolário desse? Caridade. Nem todo que diz Senhor, o Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. O que é fazer a vontade do meu Pai? Quando eu estava doente, foste me auxiliar, me socorrer. Quando eu estava preso, foste me visitar. Quando eu estava com fome, me deste uma córdoa de pão para matar a minha fome. Me deste água quando tive sede. Esse é fazer a vontade do meu Pai. E assim fazendo, está fazendo a minha vontade. Estão preparando para entrar no reino de Deus. E onde é que está o reino de Deus? Dentro de cada um de nós. Ou o inferno, né? Depende de cada um, por analogia. Pode passar, meu jovem, por gentileza. O jugo de Jesus, segundo o Espiritismo. O jugo de Jesus é a doutrina espírita, que consolidou, que lançou luzes sobre os evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo, de toda a sua boa nova, dos seus ensinamentos. A doutrina espírita veio segundo a promessa do Cristo, porque o Cristo disse assim, nós vamos falar lá na frente, mas eu vou repetir: se guardares os meus ensinamentos, ouvires o que eu tenho dito, eu vou, mas vou lhes preparar lugar, e rogarei ao Pai para que mande para vocês outro Consolador, para que fique convosco eternamente e vos faça lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Que Consolador é esse? A doutrina espírita é codificada por Allan Kardec. Primeiro livro dos Espíritos, em 1857, em Perguntas e Respostas. Aí veio a doutrina espírita lançar luzes, trouxe a lume as parábolas do Cristo, onde ele diz: tenho muito para vos dizer, mas não posso fazer agora. Vocês não estão preparados ainda. Mas virá outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conheceu, mas vós outros conhecerá, porque ele está dentro de cada um de vós. Então nós aqui agora somos eleitos por Jesus, de receber o Espírito de verdade no âmago da nossa alma, através do entendimento da sua doutrina, do seu Evangelho, da sua boa nova. Primeira revelação, Moisés trouxe a ideia do Deus único, que já
proclamava lá atrás o patriarca do judaísmo, Abraão, que dizia que só Deus. Depois veio Moisés, depois Jesus, a segunda revelação, a segunda doutrina espírita, e a terceira revelação, a doutrina espírita. A segunda Jesus, a terceira, a doutrina espírita. Então, o que é o jugo de Jesus? É praticar o amor, primeiro para conosco mesmos, compreendendo a nós mesmos, e depois o outro. Vencer a guerra entre mim e eu. O Francisco ficou doido agora. Nós vivemos em conflito? Vivemos. Nós mesmos vivemos em conflito. Tem um sábio chinês que nos ensina assim: o ser humano vive numa guerra consigo próprio, com o eu contra o self. Não falamos do self, do eu? O eu superior contra o eu inferior. O eu inferior puxando para as trevas, para as furnas onde medem os abrolhos da nossa alma, os espinhos da nossa alma, e o outro nos impulsionando para cima, para termos acesso à nossa superconsciência, à luz, com Jesus. E esses sábios chineses nos ensinam assim: numa guerra tem várias batalhas. Para você vencer as batalhas, você precisa de alguns preceitos e práticas e estratégia para você vencer. Quando você vai para uma batalha em que você não conhece o seu inimigo, você não conhece a si próprio, dizer, você vai perder todas as batalhas. Aí, quando você conhece a si próprio e não conhece o seu inimigo, para cada 100 batalhas você vai vencer 50. Quando você conhece a si próprio e ao seu inimigo, você vai vencer todas. Olha, eu conheço a ti mesmo aí, de Sócrates, que está lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Conheça a ti mesmo, que não vamos descrever aqui agora, porque o tempo é exíguo. Mas lá está escrito: abra o Livro dos Espíritos, na pergunta 919, que Santo Agostinho nos ensina a vencer essa batalha entre nós mesmos e conhecer a nós mesmos. Conheça-te a ti mesmo, passando em revista todos os nossos atos, a cada dia, o que você fez de bom e o que você fez de ruim, o que você fez de bom e o que você fez de ruim, você vai colocar na balança e você vai compreender onde você errou, onde você pisou na casca de banana. Mas como que eu vou saber o que é certo e o que é errado? Porque nós ainda confundimos uma coisa com a outra. E Santo Agostinho ensina: perguntai ao tribunal da vossa consciência e ele vos responderá. O tribunal da consciência não está escrito através de mim. As bem-aventuranças do Sermão do Monte, consolidadas e consubstanciadas na revelação espírita concedida por Jesus. As agruras humanas de toda a natureza e ordem, físicas, materiais e espirituais, se encontram consolação na fé no futuro e na confiança em Deus. É assim que ensina a doutrina espírita, para que nós possamos, então, ter o fardo leve e o jugo suave de Jesus. Resumindo, amor e caridade. A grande promessa, falamos antes, que Jesus disse: se me amais, guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre o Espírito de verdade que o mundo não conheceu. Não se pode receber, não se pode receber porque não o vê, nem o conhece. Ninguém vê o Espírito, vê? Não. Nós podemos sentir os Espíritos. Numa manifestação mediúnica, o Espírito está ali, ele fala, ele dá suas impressões. A não ser na materialização, Francisco. É. Materialização a gente vê o Espírito. Mas naquela época nós não poderíamos ver. Nós não tínhamos ainda o conhecimento da doutrina espírita, dos mecanismos de materialização. Materialização se dá através das energias espirituais com a energia
anímica do corpo físico, que é o ectoplasma. O que é ectoplasma? Substância condutora da sensibilidade nervosa que o médium tem. Eu não tenho, ele tem. Então o espírito usa do ectoplasma, associado à energia do ambiente em que nós vivemos, no mundo em que se vive, para formar um corpo. Isso já foi feito muitas e muitas vezes nos centros espíritas, que tem essa capacidade de administrar esse fenômeno, que é de muita responsabilidade para se fazer. Isso. Advento do Espiritismo, né? Na casa do meu pai há várias moradas. Quem tem saber, Francisco Jugo Leve, tem tudo. O Jugo Leve de Jesus tem inserido em todos esses ensinamentos da doutrina espírita, do amor e da caridade. Jesus diz: na casa do pai tem várias moradas. Pluralidade dos mundos, das existências. Se não fosse assim, eu vos teria dito, completa Jesus. Por isso tem uns pontinhos. Virei outra vez, vos levarei para mim, para que fique comigo eternamente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O jugo vai tornando-se leve, o fardo vai tornando leve, o jugo vai tornando suave. Na medida em que nós vamos inserindo nesses ensinamentos e os introjetamos no âmago da nossa alma, o jugo, o fardo ficam mais fáceis de carregarmos, de suportar. Se me amais, guardai os meus mandamentos e colocar em prática tudo que vos tenho dito, eu vos mandarei o Espírito de verdade, que o mundo não conhece. Esses pontinhos eu estou completando. O Espírito de verdade que o mundo não conhece, não pode receber. Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, e não vos deixarei órfãos. Ouviste o que eu disse? Vou e voltarei para vós. O Cristo já voltou? Algumas religiões estão esperando o Cristo. Já voltou ou não? O Cristo nem foi. Ele está no nosso meio ad eterno. A nossa concepção de estar conosco é a concepção antropomórfica do corpo físico, mas não. Jesus está em todas as partes, radiante. Jesus tem o dom da bilocação, em todos os lugares ao mesmo tempo, é uma luz que irradia em todos os pontos. Mas ostensivamente, espera-se que ele volte. E ele voltou na figura da doutrina espírita, do Espírito da Verdade, que é a egrégora de espíritos divinos que ditou para Kardec a gloriosa, regeneradora doutrina espírita. Fardo, leve, jugo, suave. Pode passar melhor. O Sermão do Monte, ele é o colorário, ele é a complementação, ele é a síntese de tudo que Jesus disse sobre o jugo suave e o fardo leve. As bem-aventuranças, esse quadro é um quadro que foi pintado por Carl Bloch, dinamarquês, lá no século XIX. Esse quadro ele pintou, do Sermão do Monte. Onde foi o Sermão do Monte? Às vezes a gente tem curiosidade. Foi às margens, lá do Mar da Galileia, no Monte das Beatitudes. Por que Beatitudes? Porque era um monte onde as pessoas iam orar sempre, ao pé desse monte, às margens do Mar da Galileia. A gente imagina que é um lugar tão alto, né? Imagina quando fala Exatamente, é um pequeno relevo, né? Um planalto, vamos dizer assim, não é tão alto assim. Mas que Jesus usava essa expressão do monte e a figura do monte, para quê? Para demonstrar a elevação da alma que nós estamos sempre procurando. O monte, elevar-se. Não no sentido material, mas no sentido espiritual. Pensemos nisso.
Coloquemos em nossas vidas a meta. Sempre acender. Acender no sentido de subir e acender o fogo da paixão, do amor e a caridade. As duas ascensões, acender o fogo da chama interna e acender a subir o monte. As bem-aventuranças, profundo, incisivo, conciso, exortos aos excluídos, deserdados de toda ordem, de toda sorte, a resignação, a tolerância, ao perdão. O perdão é a chave que nos liberta da cadeia de trevas. Na medida em que nós perdoamos as nossas ofensas aos nossos irmãos, nós estamos abrindo a porta da cadeia que nos aprisiona nesses sentimentos degenerados de ódio. Quando perdoamos, nós elevamos o nosso espírito e deixamos livre o nosso ofendido para que ele siga o seu caminho. Antes de depositar as suas oferendas no gasofilácio, o gasofilácio é aquele negócio que tem na igreja, aquela caixinha para colocar o dinheiro. Antes de depositar as suas oferendas no gasofilácio e lembrar que tem algo contra o seu irmão e de conciliar com ele, para que não suceda, enquanto é tempo, né? Para que não suceda que ele te entregue ao oficial e o oficial te entregue ao juiz, o juiz te encarcere para sempre. Esse para sempre é uma figura de linguagem para dar ênfase ao sofrimento ao qual nós ficamos aprisionados quando nós não perdoamos. Porque tudo tem um fim, né? Claro. Não é para sempre. Você não vai ficar aprisionado nas trevas para sempre. Não há pena perpétua, nem entre os homens, quanto mais entre Deus. Isso, obrigado. Esse é um livro que chama Relicário de Luz. Esse livro nos exorta a uma reflexão. Relicário de Luz de André Luiz, Chico Xavier, na tarefa de equipe. Então ele fala assim: não nos arrependeremos de haver renunciado, olha aí, a nós mesmos, e mais tarde o supremo júbilo de reconhecer que doce é o jugo do Senhor ao jugo. Em companhia dele, leve e sublime torna-se o peso dos nossos pequenos esforços em prol da humanidade. Quando nós nos sacrificamos em prol dos outros, a conceder-lhes a oportunidade de resgatar os seus erros, de promover no caminho da ascensão para Deus, nós estamos fazendo um sacrifício. E esse sacrifício, segundo a expressão do autor do livro, ele diz que ele se torna mais leve, suave e gratificante. Porque nós, quando intercedemos a Deus em favor do meu irmão, Deus me atende primeiro. Pode passar, né? O Consolador prometido, nós já falamos, né? Foi o Espírito de verdade que Jesus nos prometeu e cumpriu. E veio e codificou a doutrina espírita pelas mãos de luzes do Kardec e os espíritos superiores, e que, diga-se de passagem, a maioria daqueles espíritos de verdade que ditaram a obra do Espiritismo para o Kardec eram justamente aqueles espíritos que conviveram com Jesus, aqueles que estavam lá do lado de Jesus, os seus discípulos e apóstolos, nada mais nada menos do que os 500 da Galileia. Conhecem essa passagem dos Evangelhos dos 500 da Galileia? Que Jesus, depois que ele foi sacrificado e ressuscitou e apareceu para Maria Madalena, e ele então pediu que eles fossem até o pé do monte, onde ele costumava sempre pregar, para que lá encontrasse com eles. E aí lá juntou-se romanos, judeus, gregos, gente de todas as raças para ouvir Jesus. E ele disse: ide pregai o meu evangelho, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Ide, não tem mais. Sede prudentes como uma serpente e pacíficos como uma pomba.
Esse Jesus, hein? Jesus. Jesus e Jesus. Então, a doutrina espírita nos seus 5 princípios básicos. Quais são eles? Existência de Deus. Primeira coisa que o livro dos Espíritos responde para nós na pergunta número 1 é: quem é Deus? Não é quem é Deus. Porque nós não podemos cometer o despautério de dizer quem é Deus. Porque Deus não é um homem, não é um ser antropomórfico. Quem é Deus? Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, onisciente, onipresente, onipotente. Imortalidade da alma. Olha aí, nós não morremos. O corpo físico é que volta para as suas origens. Tu és pó e para o pó retornarás. Pluralidade da existência, já falamos. Pluralidade dos mundos, vários mundos habitados. Comunicação dos espíritos. Aí, o espírito comunica conosco a todo momento. Que eu diga, os médiuns que têm essa capacidade de receber ostensivamente a comunicação dos espíritos. A doutrina espírita consola, ampara, ensina a amar e sentir. A doutrina espírita é um arcano de luz que ainda não sabemos lidar com ela. Kardec disse: a doutrina espírita será aquilo que o homem fizer dela. Então façamos por onde? Aproveitar ao máximo os ensinamentos da doutrina espírita, estudando. Kardec diz: espíritas, amai-vos e instruí-vos, estudar e amar. Julgo, convite à vivência da lei divina, de amor e caridade. Fardo leve, gradativamente vamos liberando a nossa própria consciência e conquistando os valores espirituais que nos elevam. Olha aí, a doutrina espírita nos deu esse conceito do que é o fardo leve e do que é o jugo. O jugo suave. Emmanuel nos diz sobre o jugo suave. Lá no livro Pão Nosso, que a maioria de nós já conhece e já teve a oportunidade de ler. E ele faz uma pergunta. Ele dá um puxão de orelha. O que ele diz? Lá na lição 130. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus? Pelo império do vício implacável que dilacera a nossa alma e danifica o nosso corpo físico. E os vícios terríveis que nós vamos passar lá na frente, os 5 vícios que mais nos afligem. E aí ele pergunta: onde é que estão? Onde é que estamos nós que pretendemos ter o fardo leve e o jugo suave? Caros destinatários das santas palavras de Jesus, Emmanuel está dizendo: vinde a mim, reservando-lhes o Evangelho poderoso, o Evangelho poderoso da luz, para a renovação indispensável, para a reforma íntima, enterrar o homem velho, vivenciar o homem novo, nos páramos da luz, que desceu entre nós por várias vezes, na voz dos profetas, na voz do Espiritismo, na voz de Jesus e desde lá de Abraão. E nós estamos ainda sonolentos, apáticos, caminhando à margem da estrada sem observar os horizontes belíssimos da oportunidade de crescermos espiritualmente. Não é verdade? Ele é a síntese, o Evangelho de Jesus. Ele é a síntese aglutinadora de todos os preceitos que a alma humana necessita para a sua jornada existencial rumo à evolução.
Um segundinho só. Gente, tem um Ford K aberto ali fora, HRG 2616. Está aberto lá. Ford K. Pode passar, meu jovem. Eu falo, meu jovem, com a voz impostada, porque me dá uma saudade. E olha que eu não sou tão velho assim. Estou ousado. Moisés, Jesus e a doutrina espírita. Moisés deu a ideia do Deus único. Jesus nos trouxe as cintas do amor e da caridade. Não é isso? A doutrina espírita, todos os sofrimentos encontram sua consolação na fé e na confiança em Deus. Nós falamos até antes. Erradicar os sentimentos degenerados, deletérios do corpo e da alma, que repetimos, já falamos antes. O jugo leve, obedecer à lei divina. O sofrimento é uma esponja a nosso favor. Ela é uma arma a nosso favor, o sofrimento, para que nós despertemos. Há pessoas que despertam com o cantar do passarinho, com a sinfonia de Beethoven, de Paganini, do violino de Paganini, Tchaikovsky e Johann Sebastian Bach. Outro desperta com uma marretada na cabeça ou com uma bomba atômica. Então a dor, ela nos desperta, porque ela funciona como uma esponja que drena as emanações terríveis que nós lançamos de veneno no nosso corpo físico, refletindo no nosso espírito. Então, assim, a dona de casa, qualquer pessoa quando vai lavar um prato, né, fica parecendo que a tarefa de dona de casa é só lavar prato. Não é isso não. Então, qualquer um de nós quando vai lavar vasilha, nós vamos pegar uma esponja e drenamos a água com a esponja. É isso. A água suja e espreme lá na pia. Então, Chico Xavier fala assim, ó, que legal, Chicão. A evolução se dá através da desidratação. A evolução se dá através da desidratação pelo suor do trabalho ou as lágrimas do sofrimento. E aí conclui, nos dando uma alerta. Melhor que chorar, então, pratiquemos o amor. Para que sofrer? O amor cobre a multidão de pecados. Pode passar, melhor. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus 5, 48. Jesus, o homem, é uma palestra que eu fiz há um ano atrás, o homem no mundo sem ser do mundo. É nós palmilhar o plano da Terra em meio a todos os ambientes possíveis e saber nos comportar em cada um deles. No ambiente doméstico, no ambiente político, no ambiente acadêmico, no ambiente do trabalho e por aí vai. Na zona de baixa meretriz, na igreja, no comprovado, onde brilha a luz do Cristo, em todos os lugares. Jesus nos convida à busca da perfeição total, consciente e infinita. Está vendo? Que a nossa evolução é infinita. Indicando-nos os caminhos e provendo-nos os recursos necessários para que possamos alcançá-lo. Jesus nos deu tudo. Desde a criação do planeta, desde a gênese planetária, quando a Terra foi extraída do magma do Sol, por determinação divina a Jesus e os engenheiros siderais, que a Terra foi criada. Essa é uma concepção hoje da gênese planetária, não científica e não bíblica, mas na visão espírita, através do livro de Emmanuel, A Caminho da Luz. Pode passar, mesmo. Jesus nos convida também à simplicidade. Está tudo escrito ali, resumido, a simplicidade. Eis que eu vos envio, quando ele falou aos 500 da Galileia e aos seus apóstolos e discípulos, mostrando para eles o trabalho que eles deveriam executar no plano da terra, para ajudar a terra a se desenvolver, a buscar o caminho da regeneração.
Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Olha, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Já falamos antes e repetimos, porque repetindo nós fixamos melhor os ensinamentos na nossa memória. Os vícios. O que tem a ver os vícios com o jogo leve? Tem, Francisco, sim, tem. Os vícios é que nos aprisionam nas furnas, como falando, repetindo o que eu disse, nas furnas vamos metros abrolhos da nossa alma, no fundo da nossa alma. Os vícios de toda a ordem, de toda a natureza. Eles é que é o grande fardo que carregamos. É o fardo pesado. É o jugo terrível. O que nós temos que abominar e reformar intimamente, em busca de livrarmos deste monstro terrível, deletério da nossa alma e do nosso corpo, os vícios. O gozo ensandecido e desgastante através do sexo. Não é que o sexo não seja, ele é útil, ele faz parte da natureza, da procriação, do desenvolvimento. Nós estamos falando dos vícios quando nós usamos de forma exagerada, com excesso, as coisas. Tudo com excesso é veneno? É, isso mesmo. Até a água mata. Os vícios das drogas aditivas, do álcool degradante, do tabagismo assassino, dos vícios de toda parte, enlanguecem os sentimentos, os assolam absurdamente, consumindo as aspirações do bom, do belo e do nobre. Pensemos nisso. Pode passar. Se tem os vícios, tem as virtudes. Quais são as virtudes nobres? As virtudes cardeais: prudência, justiça e fortaleza. Então não precisa traduzir, porque a gente já compreende o que é a prudência, o que é a justiça. Jesus não disse aos seus discípulos: sede prudentes como a serpente? Não. Prudentes como a serpente? Me corrijam, gente, errei. Prudentes como a pomba, astuto como a serpente. Pode passar. Oi? É para a gente ler eu volto para ela. Prudência, disposição para discernir em qualquer circunstância o verdadeiro bem e para escolher os justos meios de atingir. Tem uma oração do AA que vocês podem ler depois, chama Prece da Serenidade, fala sobre isso. Justiça constante, disposição constante e firme, vontade de dar a cada um o que é seu por direito, o que é devido a cada um. Não querer para si, ou você não querer para o outro, você não quer para si. Temperança, moderação da atração dos prazeres, controlar os instintos selvagens e animais, de toda a ordem. Fortaleza, assegurar a firmeza e a constância do bem, resistir às tentações e superar os obstáculos em busca da vida material, moral. Pode passar. Por que eu coloquei aqui a terceira visita de Jesus à Terra? Pelo seguinte: já fizemos aqui a palestra sobre a transição planetária, que é a passagem do planeta Terra de expiação e provas para a regeneração. E o que ocorre? Aí a gente fica a perguntar: Jesus nasceu em Belém, terra de Paulo, veio ao mundo, trouxe a boa nova, todos esses ensinamentos. O que nós estamos aqui hoje, em razão de Jesus, a causa é Ele, senão não estaríamos. Espera aí, Jesus existia antes da terra e Ele foi um dos co-criadores dela. Então vamos ver. E depois, é porque ficou invertido, sobre a terceira vinda de Jesus à terra, porque Ele veio antes, 2 vezes.
A primeira, quando se desprendeu do magma do Sol aquela substância incandescente para a formação do planeta, que foi resfriando e demorou 4 milhões e meio de anos para ter as condições ambientais adequadas para a vida na Terra. E nessa época ele reuniu com os engenheiros siderais, os seus colegas de outros planos espirituais, para que eles pudessem auxiliar Jesus na criação do planeta. E assim foi feito. E a segunda vez, Jesus reuniu no orbe terrestre para decidir a vida dele aqui no plano, quando ele trouxe a boa nova, aglutinadora de todos os ensinamentos que a humanidade precisa. O maior evento de todos os tempos da Terra foi quando Jesus nasceu. Sim, uniu o céu e a terra, trazendo-nos a luz, trazendo-nos a consciência de que nós não estávamos perdidos no universo, nós tínhamos um lugar seguro a ser perseguido, a casa do Pai. Maravilha. Espíritos das potências angelicais do sistema solar falam-nos de uma nova reunião pela terceira vez com Jesus no plano terrestre, desde que o Cristo recebeu a divina missão, abraçar e redefinir a humanidade e redimir a humanidade para decidir novamente sobre os destinos do nosso mundo. Então eles vão reunir novamente, e nós não sabemos quando, para justamente redefinir os destinos da Terra, planeta de expiação e provas para regeneração. Eles estão trabalhando. Tem vários livros sobre a transição planetária que falam que já reencarnam na Terra vários espíritos superiores para trabalhar nessa seara de Jesus, nessa transição. E essa transição engloba os cataclismos, os fenômenos geológicos, todos eles, de toda a natureza. Enquanto isso, a doutrina espírita, os espíritos superiores vão trabalhando no nosso íntimo, para essa reforma íntima e para essa concepção dessa passagem que para muitos vai ser difícil, porque serão degradados para outros planos. Não serão dignos de habitar o planeta Terra regenerado. Então, o apocalipse da destruição que acaba tudo não procede pela informação dos espíritos. Pode haver aqui e ali uma conformação geológica da Terra, porque é necessário que isso aconteça. Sabemos que a Terra no passado era Pangeia, era um plano só, não é isso? Um continente só. Depois foi dividido. Então, esses cataclismos, essas mudanças são necessárias. E independe da nossa vontade. Vai acontecer, está acontecendo. Pergunta: que resultará desse conclave dos anjos do infinito? Que resultará dessa reunião de Jesus com esses seres superiores? Essa conclave, quem vai? Isso que está perguntando ali, não sei não, é Emmanuel. Que resultará? A resposta? Só Deus sabe. Nas grandes transições do século que passa, nesse século, essas transições que estão acontecendo, aguardemos o seu amor e a sua misericórdia, vigiemos e oremos. Eu pediria licença para tergiversar um pouquinho aqui do tema central, para fazer uma reverência ao nosso querido irmão Miramir, mentor dessa casa, para trazer para nós, que eu sei que vós outros sabem sobre a vida dele muito mais do que eu, mas eu gostaria de trazer pequenos detalhes. O Miramês chegou aqui no Brasil em 1949, na terra de Santa... 1949? 1649, é isso? Então, e ele chegou na Bahia, na terra de Santa Cruz, enviado da Espanha. Ele era muito amigo do rei Felipe IV da Espanha, era de família nobre, e ele tinha no âmago da sua alma esses impulsos de conhecer a terra nova, as terras descobertas pelos portugueses. E como ele era muito amigo do rei da Espanha, que tinha interesse econômico e financeiro aqui no Brasil, o que ele fez?
ele ingressou então naquela expedição que veio para o Brasil, determinada pelo rei Filipe IV. Filipe IV tem uma missão a ele: você será os olhos e a boca da Espanha. Está escrito ali, não é? Então o que ocorre? Ele era uma família milionária, e aqui no Brasil ele mandou vender todos os bens e doar aos pobres. Nosso irmão Miramento. E dedicou à causa dos escravos e dos índios principalmente. E numa andança dessas, lá pelas selvas do Brasil, ele foi picado por uma cobra de Araraquara. E a pajé, a benzedeira da tribo, deu conta de salvá-lo, porque era a missão dele, era predeterminada aquela missão dele. Ele então desencarnou no Brasil. Fernando Miramês Olivídio, nosso querido irmão, leitor dessa carta. A como que os índios o chamavam? Eles receberam o Miramês lá na Bahia com festa, e o pajé viu ao lado dele um espírito de luz, e aí ele chamou o espírito, eu não sei a palavra, como é que é? Pai Branco, Filho do Sol. Sim, Pai Branco, Filho do Sol, mas tem um outro nome. Acho que eu não escrevi, não. Babagi. Hã? Babagi. Babaju? Sim, Babagi, isso mesmo. Babagi era um espírito que estavam vendo ao lado dele. E Babagi é um deus indígena, um deus de luz. E aí pronto, ele caiu na graça dos índios. Tudo predeterminado por Jesus, não é? Então o Miramês é um apóstolo de Jesus atuante, deu a vida pelo Brasil. Reverenciemos esse homem, esse espírito maravilhoso, que veio aqui, não foi por acaso. Ele guardou todas as tradições entre o Brasil e a Espanha, em todos esses tempos. E ele chamava ele de Pai Branco, homem que veio da luz, Babagi. Desencarnou com a picada de uma cobra de Araraquara. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Visita de Jesus ao homem terrestre. Nós falamos, né? Eu tive que antecipar porque eu inverti os quadros, os slides. Eu coloquei a terceira visita no lugar da primeira. Mas é isso. Foi a visita de Jesus a primeira vez. Isso que eu estou acabando de dizer são palavras do Emmanuel do livro A Caminho da Luz, que a terra foi tirada do magma do sol por Jesus, por determinação de Deus, e ele reuniu e disse: meu Pai, será feita a sua vontade, e pediu a comunidade espiritual de outros homens desenvolvidos e governantes dos outros planos para ajudá-lo nessa tarefa. Foi aí que ele reuniu com eles. E depois, a segunda vez, quando foi pelo terceiro plano terra, para preparar a terra para Jesus descer. Tanto que o Império Romano vivia naquele momento numa calmaria, uma aparente tranquilidade, para permitir a vinda do Messias. E a vinda de Jesus, ela foi proclamada, predita por todos os profetas, quase todos. Um dia, se for permitido, nós vamos fazer aqui sobre a missão de Jesus, que é o tema que eu vou fazer no Albino Teixeira, agora sexta-feira. A missão de Jesus. Aí teremos a oportunidade de falar sobre as profecias da vida dele. Então Jesus, lá na pirâmide de Gizé, no Egito, isso é gravado. Uma profecia da vida do Cristo. E ela foi construída em 2300, 2400 anos antes de Cristo. Pode passar. Aqui, para a reflexão. Para a reflexão. Eu não disse que nós estamos passando um momento crucial na vida do planeta? A passagem de nível da Terra para um nível superior, e que vivemos num mundo de expiação e provas, para um mundo de
regeneração? É um momento de nós pensarmos sobre isso, usando o ensinamento de Jesus, do jugo suave e do fardo leve. Essa transição planetária, ela está sendo dita, estudada, discutida em todos os centros, na maioria dos centros espíritas, devido a isso que está acontecendo hoje. Um momento conturbado, do ponto de vista da geopolítica, da política, em que as mentes humanas estão efervescentes. O homem está inquieto. O homem está um pouco perdido. As nossas mentes precisam acalmar. Nós precisamos conquistar a paz, a tranquilidade imperturbável da consciência. Porque é na consciência que está o nosso jugo suave e nosso fardo leve. Como eu disse, buscar refletir, entender a nós mesmos e travar essa guerra entre nós mesmos para conquistar a luz divina, a luz que iluminará nossos caminhos. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Vós sois deuses, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, Jesus. E eu vou agradecer a todos vocês essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. E quando eu fico com a voz assim um pouco embargada, não é encenação não, porque na verdade o nosso coração reclama esses eflúvios divinos que vêm da mente, que muitas vezes não é capaz de um assimilar o outro. Mas aos pouquinhos eu vou me controlando, buscando harmonizar mente e coração. E acima de tudo, deixar tudo isso aí pelas mãos da caridade. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Toma a parte de Jesus. Obrigado, Miriam. Obrigado, Sr. Francisco, pelo estudo. Obrigado, né? Bem, chegamos ao final, né? Graças a Deus. E temos só uns recadinhos aqui, logo após começaremos a sessão de passos, né? Biblioteca. Aqui nós estamos divulgando a biblioteca, né? Você pode ser sócio da biblioteca, só trazendo documento de identidade e comprovante de endereço. Tem livros usados permanentes com preços entre R$ 4 e R$ 12. Recebe Pix, cartão de crédito, cartão de débito, dinheiro em espécie. Tem kits promocionais, CDs e DVDs espíritos para doação. E o atendimento ao público é junto com as reuniões públicas. Falamos também, é uma campanha constante. Essa campanha é a campanha do Espírita, é o culto cristão no lar. Essa campanha é permanente, porque Jesus disse com muita clareza: vinde a mim todos vós que sofreis. E a coragem para chegar até Ele nós temos? Será que a gente está tendo? Então o culto cristão no lar é a hora que a gente começa a se aproximar dele dentro da nossa casa. É a hora que a gente convida ele para estar ali com a gente. E quando a gente recebe uma visita dessa, tudo melhora. Tudo melhora. Culto cristão no lar. Qualquer um que precisar de instrução a respeito do culto cristão no lar, temos aqui na portaria, tem no site, né? Tem muita coisa importante para se fazer. Foi aniversário da nossa casa, né? Dia 12. 31 anos, graças a Deus, nos acolhendo, nos aconchegando. No dia 29 de outubro, de 16 às 19 horas, sábado,
teremos o 13º Sarau de Arte Espírita do Departamento de Infância e Juventude. Todos estão convidados, né? A arte, ela precisa fazer parte do nosso ser, porque para todo lado que você olhar para a Terra, tem arte. Tem no céu, na formação das nuvens, né? A gente normalmente traz desde a infância aquela brincadeira de ficar olhando desenhos nas nuvens, né? Um bichinho ali, não sei o quê. E a gente faz isso até hoje. Você faz uma meditação, está olhando para o céu e você vê um monte de coisa. E tem onde que a gente passa, tem arte, né? Então a arte faz parte de nós. A arte ameniza o nosso coração. A arte ilumina nossos caminhos. O convite é para todos. E agora, só nos resta agora o seguinte: campanha do quilo. Campanha do quilo, ela é um convite permanente que a gente faz, porque infelizmente tem aumentado muito as pessoas procurando alimentos, e a casa virou um fogo que a pessoa vem e não consegue grande, uma quantidade grande, mas ali ela consegue, aqui ela consegue, e as nossas portas estão abertas para isso, e isso está sendo uma constante, né? Então fora a divulgação da doutrina espírita também. Exato. Que é a maior caridade que nós fazemos para exatamente, Emmanuel deixa muito claro isso, que é uma das maiores caridades que a gente pode fazer, é a divulgação da doutrina espírita. E toda vez que a gente distribui a distribuição das cestas aqui na casa, tem um atendimento fraterno, tem uma conversação, tem uma divulgação do Evangelho. Traz pelo alimento, mas joga uma sementinha. A pessoa sai daqui com uma sementinha, a sementinha do bem. Isso é muito importante. A campanha do importante. quilo também, nós não podemos esquecer que é a tarefa mais nobre que tem dentro de uma comunidade espírita, onde você sai de sua casa, vai bater na porta dos outros, pedindo para os outros, sendo que o maior beneficiado são nós mesmos. Exercício da paciência, humildade, né? A gente recebe muito não. E a gente às vezes não desistir pelo primeiro não, né? Exato. Gente, é isso aí. O mais é só agradecer a Jesus, ao irmão Milanês e toda a equipe que nos acompanha, nos abraça, nos apoia, né? Agradecer a essa energia boa que cria em cada reunião, em cada ambiente desse, que a gente leva para casa. Isso fica repercutindo em nossos corações, em nossas mentes, e a gente passa para frente, acaba passando, a gente repete, né? Que nosso irmão Jesus continue conosco e que nossa Mãe Santíssima cubra-nos com um manto de amor e de paz que ela cobriu o Filho amado Jesus. Que a gente possa levar no coração e nossa mente todas essas energias boas, esse carinho, esse aconchego, esse acolhimento. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Muita paz, uma boa semana a todos.